Quero falar sobre a grande bomba do sábado que vem do exterior. O site 365 Scores da Arábia Saudita afirma que Luiz Castro não permanecerá na próxima temporada no Al Nassr. A avaliação interna é de que o trabalho do técnico português ex-Botafogo é ruim e que ele fica somente até o fim dessa temporada lá na Arábia Saudita. O time se encaminha para ser o segundo colocado no campeonato nacional. A chance de ultrapassar o Al Hilal é mínima, para não dizer zero. E o que pegou foi a eliminação numa fase bem anterior, lá na Liga dos Campeões da Ásia. Existiu a expectativa de que o time pudesse ser campeão da Champions Asiática e dessa maneira se classificar para o Super Mundial de Clubes, o que não aconteceu. A notícia ainda não foi confirmada por ninguém do Al Nassr. Eu até mandei mensagem para um familiar de um jogador do Al Nassr. Esse familiar disse que não está sabendo de absolutamente nada em relação ao futuro do Luiz Castro, mas foi o suficiente para que torcedores, especialmente do São Paulo e do Botafogo, invadissem as redes sociais e festejassem a possível saída do treinador português. Não dá para imaginar que o Luiz Castro possa voltar para o Botafogo, até porque o Botafogo acaba de contratar e apresentar um novo técnico, Arthur Jorge. No caso do São Paulo, seria num momento especial, porque o Carpini corre enorme risco de demissão. Já contei para vocês que se ele tropeçar na próxima quarta-feira contra o Cobressal, no Morumbi, será demitido. Só para completar, o Luiz Castro deixou o Botafogo no ano passado. O Botafogo recebeu um baita caminhão de dinheiro como multa rescisória, valor pago pelo Al Nassr, mas não quitou luvas e direitos de imagem com o treinador e essa dívida segue em aberto. Bora falar agora sobre o São Paulo. Sábado segue ruim, como foi ao longo desde a última quinta-feira, quando o tricolor perdeu para o Tajeres. Além da derrota por 2-1, nesse sábado ficamos conhecendo o período de recuperação dos 3 atletas machucados. O Lucas Moura para por pelo menos um mês, uma lesão muscular, a mesma lesão que já havia afastado dos campos por boa parte dessa temporada. É o caso menos grave dos 3 atletas que saíram contundidos ainda no primeiro tempo do jogo contra o Tajeres. A segunda lesão do Rafinha, que sofreu uma fratura na fíbula esquerda. O lance é meio bobo, ele erra a saída de bola, é obrigado a se recuperar, e aí na hora que ele vai travar o adversário, ele acaba fraturando a fíbula. 60 a 90 dias de recuperação. O caso mais grave é do Wellington Rato, o último a deixar o gramado, já nos acréscimos do primeiro tempo, ele teve um trauma e um entorse no tornozelo esquerdo. O tratamento inicial será conservador e vai demandar no mínimo 60 dias, mas existe o risco desse tratamento conservador não dar certo, e aí haveria a necessidade de uma intervenção cirúrgica com tempo de recuperação de 4 a 6 meses, o que faria com que o Rato perdesse toda a fase de grupos da Libertadores e uma boa parte do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que vive situação parecida na Juve é o Alexandro, atleta que conversou com o Flamengo, mas depois do acordo com o Matias Vinha, o nome do Alexandro foi descartado. O São Paulo é hoje o grande interessado na contratação do lateral esquerdo, que apareceu com destaque no Brasil, jogando pelo Santos, esteve no Porto e vive os últimos meses do contrato na Juve. A grande diferença do Alexandro para o Danilo é que o Alexandro tem contrato somente até junho, já pode inclusive assinar um pré-contrato. São Paulo tenta convencer o atleta de que voltar ao Brasil seria a melhor decisão. Bora falar agora sobre o São Paulo, semana decisiva para 2 figuras importantes. Thiago Carpini e também James Rodrigues. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que está descartada a chance de o Carpini ser demitido depois da derrota por 2-1 para o Tajeres na Argentina. A alegação é de que o time foi muito prejudicado pelas 3 contusões, ainda conseguiu ter chances de criou chances e oportunidades para empatar a partida, enfim, está descartada a demissão dele por agora. Mas se na próxima partida, no Morumbi, válida pela Libertadores da América, contra o pobre Cobressal, time lá do Chile, se o São Paulo não vencer o Cobressal, é possível, é natural, é provável que o Thiago Carpini seja demitido. Informação importante que eu quero dividir com vocês: o Carpini vive uma final de Copa do Mundo no próximo jogo em casa. A tendência é que o São Paulo ganhe muito mais time que o Cobressal. Partida que será importante também para James Rodrigues. O James não vinha reclamando da falta de oportunidades? Pois bem, ele jogou como titular, viveu os seus minutos mais decisivos. Ele teve a maior sequência de tempo desde que o Carpini assumiu o comando do São Paulo. Foi inclusive pela primeira vez titular do tricolor na temporada e não conseguiu fazer um bom jogo na Argentina. O São Paulo melhora a partir do momento em que o James deixa a partida
é justamente por um dos substitutos dele que nasce a jogada do gol, e de outro acaba saindo o gol. O Galopo chuta, a bola explode na trave, na volta o Luciano marca. Eram as duas substituições que foram feitas pelo Carpini na metade da segunda etapa. Rames deve ser titular também contra o Cobressal, para que ele tenha uma segunda oportunidade de mostrar serviço agora numa condição de jogo diferente, em que o São Paulo vai propor a partida, em que o São Paulo vai ter o domínio das ações. Vai caber ao Rames mostrar futebol para que ele tenha um pouquinho de vida longa no São Paulo. Se voltar a atuar mal, certamente perderá a condição de titular e voltará a conviver com poucos minutos dentro de campo. Agora, precisamos falar sobre outros temas. O trabalho do Carpini parece que não vive um bom momento. Não vive um bom momento. Ele, por exemplo, só conseguiu melhorar o time depois que o Galopo e o Luciano entraram. E eu queria entender por que o Galopo não tem tido mais minutos. Por quê? O Galopo voltou de contusão, ele estava bastante tempo machucado e tal no início do ano, e ele volta jogando bem. E aí, de repente, Galopo... E o nosso amigo Rames, hein, Joãozinho? Pô, cara, eu torço tanto pra dar certo. Sei lá, eu não sei por quê. Eu gosto dele, nunca vi na minha vida de perto, nunca conversei com ele, nunca tirou foto com meu filho, nem com... Não. Inclusive, no maior lance da carreira dele, que foi o gol da Copa, eu estava no Maracanã e não vi, porque eu estava na fila do bar. Vou fazer o quê? Tava lá pegando o refil, tava tomando uma. E aí aconteceu o gol, eu vi pela televisão que tinha no bar, lá na fila do bar. Mas... o nosso Rames precisa help me, help you, né? Jogos grandes são para jogadores grandes, então ele tinha que participar. Mas não teve muito bem ontem, não. E é curioso, né, André? Só um pitaco sobre isso, que isso acontece, eu acho que com todas as torcidas, né? Mas depois vendo a repercussão, eu conversando também com alguns São Paulinos, é isso, né? Quando todo mundo tava pedindo o Rames, quando ele não tava jogando e tal, toda aquela questão, se ia sair ou se não ia. E aí coloca o Rames, quando ele entra, todo mundo quer o Luciano. E aí, quando o Luciano tá, daqui a pouco todo mundo vai querer o Rames. É difícil, cara. Mas, de fato, a participação dele, não só nesse jogo, né? Mas no ano todo, assim, não tá legal, não. E foi o primeiro jogo dele como titular no ano, né? Pois é. Eu vou perguntar a opinião do Ricardinho, que é uma opinião completamente imparcial, uma opinião isenta de uma pessoa equilibrada para tomar esse tipo de decisão. Mas eu acho que o Carpini está no forno. Sabe quando o cara... Ele começou o jogo, ele já estava na cozinha. Depois do jogo de ontem, abriram o forno e falaram: Carpini, entra aqui só pra gente ver um negocinho. Fica deitadinho aqui no forno. E estão prestes a fechar a porta do forno e ligar o gás. Tô achando que a batata dele vai começar a assar. 9h39. Tô errado, ô Ricardinho? Você acha que eu tô exagerando? Ou o Carpini já vão começar a fritar, no caso aqui do forno, a assar o nosso simpático Thiago Carpini, hein? Bom dia, Ricardinho. Help me, help you. O popular me ajuda a te ajudar. É isso aí, André. Grande abraço a você, aqui nos dá o prazer da companhia. O Carpini tá igual aquela carne de segunda no açougue, sabe? Quando você vai comprar para fazer aquela carninha moída, tal, coisa e tal. Tá penduradão assim, ó, o Carpini. A gente fez ontem, né? O Arquibancada TNT Esportes, ao lado do nosso amigo grande Otávio Neto Tatá, e junto com a Bibi Molina, e o Carpini cavou a sepultura ontem. Eu vi vocês falando aí sobre a escolha que ele fez, e na hora eu falei, olha, são 8 minutos. 8 minutos é uma eternidade. Eu entendo que ele quer deixar, de repente, uma troca para o segundo tempo, mas faz a troca e no intervalo já faz as 2 trocas para o segundo tempo. Ele acabou optando por não fazer a troca, tomou a pressão, tomou o gol. É verdade que o São Paulo ontem
perdeu o Rafinha com 13 minutos, o Lucas com 25, o Wellington Rato, mas fica o resultado. O desempenho do São Paulo, o futebol de São Paulo não é bom e eu estou contigo. Assim, ele vai ter que ganhar do sobressal, super sal, não sei o que sal aí que ele joga quarta-feira que vem, de qualquer jeito no Morumbi. Porque depois, André, São Paulo sai para jogar com fora de casa. E aí vai contra o Barcelona lá em Guayaquil, que não é fácil. São Paulo e Botafogo estão bem penduradinhos já, tá bom? O Botafogo mais do que o São Paulo. Assim, ó, antes do jogo, eu já imaginava que seria complicado pro São Paulo arrancar pontos lá em Córdoba, mas esperava um futebolzinho um pouco melhor.